Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. Primeiramente, queria agradecer, o pessoal está compartilhando no privado, que estão gostando do curso, alguns que estão assistindo o curso, alguns estão tirando dúvidas. Seria legal se começassem a tirar dúvida no grupo também, tá? Para os outros verem quais são as dúvidas. Não que eu me importe em responder, ao contrário. Todos eu dou atenção, respondo, ajudo da forma que eu posso, mas o interessante de colocar dúvida no grupo é que talvez é a dúvida de outro, então todos podem ver também. Aí a gente pode estar ajudando outros também, tá? Mas seja bem-vindo a essa aula de hoje. Nós vamos falar hoje referente às configurações básicas do WordPress, o qual não pode faltar. Essas configurações básicas do WordPress pode impactar o SEO, posicionamento no Google, pode dar bug em algumas, às vezes quando instala plugins. É coisa bem simples, tá? Mas precisa ser feito. Então vem comigo, que a aula vai ser curta. Nós temos a minha tela, tá? Com o servidor. Para quem não se lembra, nós criamos um subdomínio bem aqui, ó, subdomínio receitasLowCarb.ruvex.com.br e nós simplesmente entramos aqui, mexemos na versão do PHP, é só uma revisãozinha rápida, tá? Colocamos a última versão do PHP, instalamos o certificado SSL. Isto foi antes de virmos aqui instalar o WordPress. Lembrando, se o WordPress for no subdomínio, então você coloca o subdomínio. Se não for, você deixa o domínio limpo. Como assim, Adriano? Vem cá, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, ó, se eu clicar numa nova instalação, tá vendo? Se eu for instalar o domínio, o WordPress aqui, ó, no domínio principal, é só eu mexer nas configurações aqui em português e tal, e colocar minha senha e avançar. Caso não, é só colocar aqui o nome do meu subdomínio, tá? O que eu quero, onde eu quero instalar. Então, saindo disso daqui, vamos lá para o WordPress. Eu vou logar. Toda vez que você instala um WordPress, você vai ter um admin. Esse admin é padrão, mas a gente pode mudar. Não vou ensinar agora nessa aula, mas seria barra wp-admin. É a guia de administração do WordPress, tá? Até essa logomarca, tudo você consegue personalizar. Aqui eu vou pôr o meu usuário, vou pôr a minha senha. Deixa eu ver se eu lembro dela. Eu esqueci a senha. Então, como faz para resetar? É bom que eu passo para vocês. Puxa, Adriano, esqueci a senha. Não entre em desesperos. Venho aqui no meu subdomínio, onde eu instalei o WordPress. Aqui em painel, isto é para restaurar a senha, caso você não se lembre da senha do seu WordPress. Nossa, mas eu tenho muita coisa no WordPress, preciso reinstalar ele novamente. Não, é só você vir aqui. Aí você vai simplesmente clicar, ó, bancos de dados. No banco de dados você vai selecionar o usuário e senha, tá? Quer dizer, o banco de dados da sua instalação. No caso eu vinculei, então é importante vincular com o domínio para você lembrar qual é, tá? Aí eu clico aqui, ó, expande, clica aqui em PHP admin. Essa parte é bem simples. Aí sempre vai ter alguma coisa, underline users. E é aqui que eu clico, posso alterar o nome de usuário e aqui, ó, tá a senha, tá? É low arroba 2. Mas na verdade não é essa senha. Deixa eu vir aqui, ó. Se eu quiser alterar a senha, eu simplesmente venho aqui, ó, user pass, tá? Que é senha de usuário. Seleciono aqui, desço até achar MD5, clico aqui, ó, MD5 e simplesmente digito a senha. Aqui eu vou digitar a senha, por exemplo, chamada carb, ó, carb, arroba 2, hashtag. Eu vou até deixar essa senha aí, para quem quiser acessar, pode acessar, tá? Então, ó, carb, arroba 2, hashtag. Desço lá embaixo, executar. Ok, executei, tá? Agora, vamos voltar lá no WordPress. Como eu copiei, só vou colar aqui, ó. Senão eu podia digitar também, carb, arroba 2, hashtag, acessar. Acessei o meu WordPress,
tá bom? Nunca salva o navegador, nunca, nunca, nunca salva a senha, tá? Quais são as configurações iniciais que eu preciso? Começa por aqui, ó, aparência, tema. Vamos trabalhar com Elementor, então precisamos trocar o tema, tá? Por padrão, já vem 3 temas aqui, ó. Vem 3 temas. Eu vou simplesmente clicar em adicionar tema. Eu vou instalar esse aqui, ó, o Hello. Este é o melhor tema do Elementor para se trabalhar. Caso para você não esteja aparecendo, é só você vir aqui e digitar Lê. Olha lá, ele vai mudando, ó, conforme você vai digitando. Então não digita tudo, Elementor, só digitei Elementor. A hora que você vê que apareceu, você vai e clica em instala. Instala, clica aqui em instalar. Eu estou simplesmente mudando o tema, tá? Ativar. Ativei. Por padrão, ó, eu vou simplesmente abrir uma nova guia, que é aqui, ó, receitas low carb. Ele vem desse jeito. Nossa, Adriano, grande coisa, trocou o tema, não veio nada. Sim, é a estrutura, o esqueleto para nós usarmos. Por que o Hello do Elementor? Porque o Elementor ele é igual um Lego. Ele é flexível, a gente utiliza ele para tudo. Então a gente vai moldando, sabe, igual um Lego, a estrutura da forma que nós queremos. Então o que acontece? Quando a gente instala o Hello, a gente tem essa flexibilidade sem o famoso bug, né? O site bugar ou plugins ficar conflitando um com o outro e ficar travando o site. Então nós vamos voltar aqui na instalação, né, na parte administrativa. Todos esses temas aqui nós vamos simplesmente deletar, tá? Como faz isso? Você clica em cima dele, qualquer parte, desce lá embaixo, excluir, confirma novamente, clica em cima dele, desce lá embaixo, excluir. E o último, novamente, Adriano, por que eu tenho que deletar todos os outros temas? Porque assim, ó, o seu servidor tem um espaço em HD. Se você entrar lá na Host, qualquer servidor, clicar em planos de hospedagem, você vai ver que eles dão espaço em HD. E quanto menor for o espaço, mais leve tem que ser o seu site para rodar bem. Então, o que nós não utilizamos, nós deletamos. Inclusive, mais para frente eu vou ensinar para vocês a converter todas as imagens do seu site de JPEG, PNG, GIF para WebP. Porque uma imagem de JPEG que chega a pesar 830 KB em um WebP, ela fica com a resolução muito melhor e simplesmente com 30, 40, 27 KB. Ou seja, uma imagem muito melhor e mais leve. Então, seu site roda mais leve, os mecanismos do Google, os bots identificam e te puxa mais rápido para a primeira página, tá? E o desempenho também. Eu vou passar ferramentas, por exemplo, que você testa a velocidade do site e obtém métricas para melhoria. Um site que demora até 5 segundos para ser carregado, ele se perde até 30% de vendas, tá? Eu vou ensinar o que é otimizar conteúdo antes da dobra, depois da dobra, o que é dobra. Não se importa com o que eu estou falando, Adriano, tô falando difícil. Não se preocupa, porque depois eu vou ensinar tudo isso. E o importante é você se concentrar aqui no que eu estou ensinando agora para você aprender, tá? Então simplesmente finalizamos o nosso tema. Aqui, ó, só para vocês terem ideia, se nós viermos aqui do lado, é uma segunda configuração que precisamos, tá? Vamos em páginas, todas as páginas. Por padrão, quando você instala o WordPress, já vem isso daqui, ó. Essas duas páginas aqui. Então, o que acontece? Nós vamos adicionar uma página no WordPress. Pode fechar esse pop-up. Aqui, nós vamos colocar o nome dela de Home, que é o início, página inicial. Eu sugiro links curtos. Então, Home, pronto, tá? Todo mundo sabe o que é uma página Home. Eu simplesmente digitei e publiquei aqui do lado. Cliquei em publicar. Posso ver página? Não. Eu quero voltar simplesmente para a minha tela, tá? Do admin. Deixa eu só vir aqui. Pronto. Eu simplesmente apago o que está depois da URL e aperto Enter. É um hábito. Depois vocês vão criar seus hábitos. Aqui, ó, tá vendo que eu simplesmente criei a home? Essas aqui nós não vamos utilizar. Então, eu vou selecionar, tá? Seleção em massa, mover para a lixeira e aplicar.
mesmo quando você move para a lixeira, a página ainda existe. Então, ó, tem uma página publicada que é essa e tem duas na lixeira. Eu vou selecionar a lixeira, vou selecionar aqui e excluir permanentemente, aplicar. Pronto. Então, nós temos o tema do Elementor agora e temos uma página home, tá? Que é a página que nós vamos utilizar como principal. Agora, é uma configuração importante que vamos fazer. Nós vamos vir aqui em configurações, leitura, tá? Vamos selecionar uma página estática e selecionar home. Por que isso? Porque assim, é importante que seu site tenha uma página principal para que os mecanismos de busca identifiquem como a página home e simplesmente apresente ela para as pessoas, tá? E também que não fique página aleatória. Às vezes você tem um conteúdo que está desenvolvendo e não está terminado, e simplesmente depois põe no Google, tudo começa a aparecer. Tem forma de bloquear, eu vou passar para frente. Mas começa a aparecer páginas estranhas, igual uma vez aconteceu para um cliente meu. Então é importante você fazer isso, tá? Vem aqui em configurações, leitura, uma página estática. Aí você seleciona Home, desce aqui embaixo e salvar. Agora nós vamos para a nossa última configuração importante. Sabe quando você abre o site que tem caracteres especiais? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui aparece, tá vendo aqui, ó, ponto .php, index, interrogação, igual, o e concatenado aqui, ó. Tudo isso. Google, Yahoo, o MSN, todos os mecanismos de busca, eles não lê, tá? Não lê, não lê. Então, se o seu site tem isso daqui, ó, esses caracteres especiais, os mecanismos de buscas vão pular. Por exemplo, o Google, ele vai ativar o Google Spider Crawler, que é um dos robôs dele, aí vai pegar a sua página e jogar lá para 500 mil, 1 milhão de páginas para trás, para você não ficar aparecendo, tá? Então, páginas que não tem URL limpa, URLs limpa, simplesmente são posicionadas nas últimas páginas do Google. Então, o que vamos fazer agora é para eliminar isso daqui. Se nós viermos aqui, ó, em links permanentes, rola um pouco a tela, nome do post, tá? Então, a diferença simplesmente estava assim, ó, para aparecer os caracteres especiais. Agora, o nome do post vai ficar bem como tá aqui, ó, exatamente. Então, vai ficar, vamos supor que você digitou assim, ó, receitas fit. Aí vai estar aqui, receitas, tracinho, fit. E essa configuração já elimina do título acento, cedilha, caracteres especiais, substitui cedilha pelo C normal, o A com acento somente pelo A, para ficar o URL amigável para o mecanismo de busca, tá? Poder estar te indexando. Então vamos descer aqui embaixo e salvar. É somente isso, tá? Então essa aula eu queria deixá-la curta, queria mostrar para vocês somente essas configurações que precisa fazer no WordPress antes de qualquer coisa. A próxima aula agora vamos instalar o Elementor, vou ensinar a criar landing page e a instalar landing pages e customizar, tá bom? E muito obrigado por hora.